Você está ouvindo ao Laços Podcast. Bem-vindos ao Laços Podcast de número 37. Aqui é o Wendy Bittar. E eu sou Marina Arinelli. E aqui no Laços que a gente vai falar tudo sobre o seu animal. E hoje a gente vai falar de quê? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa super série de adestramento. E a gente vai falar sobre a ansiedade da separação. Você já ouviu falar? Sabe o que é, o que causa, como recorrer, a quem recorrer, o que fazer? Escuta aí, fica ligadão que você vai sair craque aqui desse podcast. Nossa, vai ser um assunto muito interessante. Muito mais interessante do que você pode imaginar. Eu garanto. La grandía soy yo. Antes disso, a gente vai lembrar só vocês de algumas coisas. É que a gente precisa da ajuda de vocês lá no Padrim. Vocês acessando padrim.com.br, vocês vão achar a gente lá no Laços e vocês podem colaborar com a gente a partir de R$1 apenas. Esse R$1 pode ser mensal, semanal, uma vez na vida, não tem problema. E esse R$1.000 pode ser múltiplos de 50, de 100, enfim. Esse dinheirinho a gente usa para divulgar o podcast, para fazer promoções. De repente, quem sabe a gente já consegue trazer brindes pra você e a gente fazer sorteios. Então a gente só sempre crescendo. Isso aí. Se você puder ajudar, toda ajuda é sempre bem-vinda. E também, se você puder deixar seu comentário, conversar com a gente é carente, adora uma conversa, que você vê que a gente fala pra caramba aqui, então a gente também gosta de falar na vida, né, Wendy? Exatamente. Então vai lá nas nossas redes sociais, se quiser mandar um e-mail pra gente, é laços@laçospodcast.com.br. Nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá no site laçospodcast.com.br. É isso aí, pessoal. Manda sua dúvida pra gente. Lembrando que as dúvidas são dúvidas pra gente esclarecer nos programas, ou uma pergunta ou outra que não ficou claro sobre alguma coisa que a gente comentou. A gente só não vai conseguir ajudar vocês imediatamente com algum problema assim mais sério, que você tá tendo na sua casa naquele momento com o animalzinho, porque às vezes a gente vai ver só no dia seguinte a sua dúvida, e às vezes é uma coisa mais urgente, porque já aconteceu do pessoal pedir ajuda e a gente respondeu alguns dias depois e era uma coisa urgente. Então a gente não tá online, não é uma ajuda online, um chat, né? Então seria uma ajuda assim mais em relação às coisas que a gente tá tratando aqui no podcast, ou trazer sugestões de assuntos, né, pra gente debater aqui trazer convidados e debater aqui no podcast. Certo, Marina? Certíssimo. Hoje a gente recebe aqui de novo, com um imenso prazer e muita felicidade, o Jonatas Neiro. Então, se apresenta de novo, quem não escutou o último podcast, Jonatas? Meu nome é Jonatas Neiro, né? Eu trabalho com educação canina, sou zootecnista também, formado pela Unesp em Botucatu, e segui para a área de comportamento e bem-estar de cães, tá? Trabalhando com adestramento, terapia comportamental e educação canina também, aqui em Sorocaba, São Paulo. Massa, muito bem-vindo ao Laços Podcast. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, viu, gente? Tô adorando aí participar. Muito bom. Então, Jonatas, hoje a gente veio aqui te sugar mais um pouco, saber tudo um pouco mais que a gente pode ter. E Sim. Como a Wendy já comentou, hoje a gente vai conversar sobre a ansiedade da separação, que é uma coisa muito mais comum, acho que, do que a gente pensa, né? Sim, sem dúvida. Queria que você desse, assim, começasse explicando pra gente o que é a ansiedade da separação, só para as pessoas se situarem, porque às vezes talvez elas vivam isso e nem sabem que tem esse nome, né? Sim. Então, ansiedade de separação, né, tem alguns outros nomes, algumas pessoas por separação, ansiedade de separação, angústia da separação. Para os donos é aquela situação tanto quanto constrangedora quando a pessoa fica longe do cão e ele surta, né? Ele entra em pânico, ele entra em parafuso, começa a chorar de forma muito escandalosa, um choro muitas vezes parecido até com um grito, né? Onde ele late, chora e grita ao mesmo tempo. O cachorro, ele não se alimenta, ele não tem uma vida confortável enquanto o dono está fora. Ele entra num estado de estresse muito elevado, tá? E o bem-estar dele é colocado em risco nessa situação. Alguns cães nem mesmo tomam água.
Então a ansiedade por separação, ela foi muito pesquisada, foi muito comentada, tanto que hoje em dia ela já é considerada como uma doença realmente, né? Uma doença mais psicológica, falando de um lado um pouco mais clínico da coisa. A gente sabe que uma descarga de estresse alta, em qualquer animal, isso até no ser humano mesmo, né? Por muito tempo, isso pode ocasionar vários tipos de problemas de saúde. Então, um cachorrinho que sofre por ansiedade de separação, com certeza no futuro, né, como todos os dias a família acaba saindo, acaba tendo que deixar esse cachorro sozinho, todo dia tem essa carga de estresse alta, provavelmente esse cão vai ter algum tipo de problema decorrente desse estresse muito elevado, cortisol no sangue muito elevado, e acaba tendo algum tipo de problema de saúde. Alguns cães desenvolvem até alguns comportamentos estereotipados. Então, vícios de comportamento que são decorrentes do estresse. Começam a se mutilar, começam a coçar o corpo de forma excessiva. Alguns podem desenvolver alergia por conta do estresse também, né? Algum tipo de dermatite. Alguns cães começam a caçar o próprio rabo, né? Andando em círculos, devido a essa carga de estresse muito alta. É que nem quando o ser humano mesmo, o homem, né? Começa a roer a unha, algumas pessoas começam a arrancar o cabelo, arrancar a sobrancelha, arrancar os cílios, devido a uma carga de estresse e ansiedade muito alta, tá? Então, a ansiedade por separação é isso, que hoje a gente já tem uma atenção um pouco maior, muitos tutores já têm uma atenção maior quanto a isso, mas infelizmente as pessoas só vão perceber o problema quando ele estoura, né? Quando começa. E depois que já começou, é muito complicado da gente reverter, é possível, completamente possível, mas é muito mais difícil porque acaba trazendo muito mais trabalho do que você prevenir simplesmente esse tipo de problema. Para prevenir é simples, são medidas simples, porém são medidas que mexem muitas vezes com o sentimento da pessoa. Aquela questão de não poder fazer algumas coisas que para a pessoa é legal, é mimar o cachorro demais, ficar o tempo todo grudado com o cachorro, onde a gente vai, o cachorro vai atrás, e a gente acha isso muito legal. Mais uma vez, para quem, né, ouviu o podcast anterior, uma visão tanto quanto romantizada do cachorro, né? A gente aplica na nossa rotina essa visão muito romantizada e a gente acaba aceitando algumas coisas simplesmente porque traz um sentimento legal, mas a gente não vê qual a consequência disso na vida do cachorro, né? A gente não tem como a gente ficar 24 horas, né, com o cachorro, sempre grudado com o cachorro, então essa vai ser uma realidade. O cachorrinho precisa aprender a ficar sozinho, e quando o cachorro não aprende isso, ele não entende isso, essa ansiedade por separação vem à tona, e essa carga de estresse também absurda vem à tona, problemas de saúde, sem contar também com o estresse pra gente, né, porque muita gente mora em apartamento, o vizinho começa a reclamar, tem casos de pessoas que abandonam o cachorro por conta disso, porque entra numa situação onde já não sabe mais como resolver, né, não sabe mais o que fazer com o cão, os vizinhos começam a reclamar e a pessoa se desfaz, ou doa o cachorro para alguém, né? Ou muitas vezes acabam partindo para violência, para tentar fazer o cachorro parar de latir, parar de chorar, acabam optando por algum tipo de treinamento um pouco mais aversivo, colar eletrônico, esses colares antilatidos, já ouviram falar? Sim, já. Isso, o cachorro late, ou ele toma algum tipo de choque, ou algum tipo de som emitido que causa um certo desconforto, ou é uma vibração que o cachorro sente, sem falar nas pessoas que acabam, né, cortando as cordas vocais do cachorro também, né? Que é absurdo. Né? É um absurdo, exatamente. Não, é doideira isso. Da onde você acha que isso começa? Normalmente por um mimo excessivo ou por um trauma, assim, sei lá, muito grande que o cachorro passou? Ou as duas coisas podem estar correlacionadas? Normalmente, de onde você acha que começa, assim? Sem, às vezes, a pessoa perceber nitidamente, mas onde começa o erro? Só fazer um parênteses. Algum desses sintomas que ele citou, assim como a Marina chegou a comentar agora, eles são de outros tipos de estresse também, não só da separação, né? Isso. Tá. O estresse excessivo, né, que acaba vindo pela ansiedade por separação, pode ocasionar esses problemas, mas não que é só por isso, né? Tem outras coisas também. A gente vai falar bastante de enriquecimento ambiental também, né, devido ao estresse por falta de estímulo, falta de exercício físico, falta de atividade mental, que também pode ocasionar esses tipos de comportamentos estereotipados, que a gente encontra não só em cães, mas qualquer tipo de animal doméstico que a gente tem hoje, principalmente cavalo eu já vi bastante disso, até mesmo quando eu estava na faculdade, comportamentos bem estereotipados, vícios de comportamentos,
que são decorrentes ao estresse. Referente à pergunta, pode ser as duas coisas, tá? Ou um conjunto das duas coisas, ou só alguma coisa específica. Quando o dono erra, pode sim gerar ansiedade por separação. Quando o dono erra e acontece um trauma devido ao erro desse tutor, também pode ocasionar a ansiedade por separação. E quando o dono, infelizmente, não tem tanto conhecimento sobre a situação e na tentativa de ajudar esse cachorro para que ele não tenha ansiedade por separação, que também é um tipo de erro, também erra, acaba ocasionando um trauma e isso pode virar ansiedade por separação. Por exemplo, você perguntou em que situação isso começa, Quando que os donos acabam errando nesse ponto? Sim. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar na educação do filhote, isso quando chega na casa, é em promover uma certa independência desse filhote. Não é saudável e não faz bem para o comportamento do cachorro e falando para prevenir a ansiedade por separação, que esse cão entenda que ele precisa estar do lado da família, do lado dos donos o tempo todo. Então, quando a família mantém esse cão próximo o tempo todo, esse cãozinho segue as pessoas pela casa o tempo todo, coloca o cachorrinho para dormir no quarto junto com a família, o tempo todo da rotina, é interessante a gente inserir sim o cão na nossa rotina, até mesmo para a socialização do filhote. Porém, o outro lado também é importante, esse filhotinho também tem que aprender, que ele vai ter que ficar sozinho em alguns momentos. E quando isso não existe, só existe o outro lado, o tempo todo grudado, vira uma sombra realmente do dono. Esse cão ele não cria essa independência, que é tão importante. Por não criar essa independência, no momento quando ele se depara com uma situação onde ele está sozinho, ele sente que a vida dele depende sempre de estar próximo dos donos. E quando ele não está, por não ter essa independência, ele sente que a vida dele está em jogo, a vida dele está em risco. E ele entra nesse estado de pânico, esse estado de surto, onde ele precisa encontrar a matilha dele, vamos dizer assim, a família dele de volta, e ele fica nesse surto, onde ele vai começar a chorar, latir pra caramba, e que é totalmente desagradável. Uma situação onde um trauma, por exemplo, isso pode acontecer também. Eu tenho um exemplo muito legal de um colega adestrador também, muito conhecido aqui no nosso meio. Ele tem um cachorro já que tem 15 anos de idade, muito interessante isso. O cachorro muito bem treinado, inclusive participou de campeonato com ele, de competições, um cachorro que aparentemente você não vê problema de comportamento dele, um cachorro extremamente educado. Porém, o que aconteceu? Um belo dia, na casa dele, esse cachorro, esqueceram o portão aberto, e esse cachorro, não é nenhuma questão de que ele saiu correndo e fugiu, ele simplesmente saiu explorar, não é um cachorro que tem um perfil de sair correndo, até porque ele tem um link, uma ligação legal, com o dono dele, porém o portão estava aberto, ninguém estava prestando atenção, o pessoal estava distraído, ele saiu cheirar à frente da casa, começou a andar e simplesmente se perdeu. Tinha uma mata perto lá da casa dele, ele entrou na mata e acabou se perdendo. E ele ficou, se eu não me engano, em torno de 2 semanas perdido. Caraca! Exatamente, ele ficou no meio da... Desesperador, ele ficou na mata, começaram a procurar o cachorro e nada de achar, e depois de 15 dias eles encontraram. Eu não lembro exatamente como que eles encontraram, mas eles conseguiram encontrar. E infelizmente depois desse episódio, ele desenvolveu ansiedade por separação. Um cão que já tem 15 anos de idade, muito bem treinado, muito bem educado, e devido a um incidente que aconteceu, um trauma muito grande, ele desenvolveu ansiedade por separação. Então ele só fica bem sozinho se for em alguns lugares muito específicos, que é mais do âmbito familiar. Se for algum outro ambiente que não é de um âmbito familiar muito conhecido dele, ele entra em surto também e ele começa a vocalizar e fica extremamente assustado. Tanto que é um problema que o dono dele, esse treinador, ele nem quis resolver, porque o cão já tem 15 anos de idade, ele passou por um trauma e muitas vezes não vale a pena o esforço de você tentar resolver uma situação com um cão que já tem a idade que tem e passou pelo trauma que passou. Então acabaria sendo muito complexo para você resolver, muito cansativo, e não valeria a pena nesse caso. Tanto que ele sempre tá com o cachorro agora, ele vai das palestras, mas ele leva o cachorro junto, e o cachorro super bem educado, então você pode levar ele em qualquer lugar que você for, dá para ministrar isso bem legal. E uma outra situação que acontece também, quando a pessoa na boa intenção, acaba levando o filhotinho para
para frequentar creche, por exemplo, porém uma creche que não é tão bem preparada e não faz uma adaptação e uma seleção dos filhotes que vão entrar nessa creche. Então toda creche é uma creche... As más influências, né? Até na creche dos dogs existem. Mas é complicado, esse negócio de creche é complicado. Então, se for uma creche séria, uma creche que realmente estuda, né, o pessoal que está ali dentro estuda comportamento e visa o bem-estar dos cães, essa creche vai fazer uma adaptação desse cachorro. Não vai simplesmente pegar o cachorro no primeiro dia de creche e o cachorro vai passar 10 horas na creche. Não vai, ele vai fazer uma adaptação. No primeiro dia o cachorrinho vai lá só conhecer, vai passar por uma avaliação comportamental antes, depois ele vai conhecer, vai ficar 40 minutos na creche, vai embora. No outro dia vai ficar 1h30, 2 horas, depois vai embora. E assim por diante. É um processo de adaptação. Tipo de criança mesmo, né? Exatamente, tipo de criança. É tudo igual, né? Que a gente que... Exato. Isso, né? Que é interessante, porque dentro do treinamento positivo, assim como eu falei, né, quem escutou também o podcast anterior, a gente se baseia em psicologia comportamental. E a psicologia comportamental é aquela que é aplicável tanto para os animais como para os seres humanos, né? O pessoal que é psicólogo aí estudou isso na faculdade, né? Experimento de Skinner com ratinho e tudo mais. Então, é visto isso com os animais e aplicado nos seres humanos. Então, essa adaptação é muito necessária para que você não crie um trauma. E quando a creche não faz esse tipo de trabalho e a pessoa na boa intenção acaba levando esse cachorrinho para a creche, pode sim acontecer um trauma quando não tem esse tipo de adaptação, né? De uma forma muito brusca, o cachorro vai ali, passa muitas horas ali, não é acostumado ainda a ficar tanto tempo longe de casa, longe da família, e desenvolve ansiedade por separação. Sabe que eu tenho uma história de um cliente que até assim, na época eu não soube muito como resolver, acabei indicando ela para um adestrador aqui da cidade para ela tentar resolver. Era uma cliente que ela nunca tinha tido cachorro, tal, e aí ela achou uma noite assim, ela achou uma poodle largada na rua. E ela, tipo, se apaixonou pela cachorra, lógico, tal, colocou pra dentro, deu banho e tal, ficou a filha dela, né, a cachorra dela. Só que a cachorra, eu acho que pelo trauma do abandono, porque ela anunciou, tal, ninguém apareceu para buscar o cachorro, pelo trauma do abandono, ela desenvolveu ansiedade de separação. E aí ela não sabia exatamente o que acontecia, né, quando ela não estava em casa, então ela começou a filmar a casa enquanto ela não estava, para poder assistir e ver o que a cachorra fazia, né? E a cachorra ficava raspando a porta, ficava latindo, né, vocalizando, e não comia, não bebia. Quando ela chegava em casa, ela tava deitada no sofá, inteira babada, assim, de tão estressada que ela tava. Uhum. Super exausta, porque ela tinha latido e arranhado a porta o dia inteiro. E aí, acabou que o adestrador, eu não acho que a conduta foi certa, tá? Mas, sim, assim, ele acabou indicando de evitar alguns ambientes e jogar pimenta na porta pra ela parar de raspar e tal. Ela lambeu a pimenta, se intoxicou, teve que ir pra clínica, foi uma forra. Sorte que não tinha uma alergia, né? Porque numa dessa pode matar o cachorro. Lógico. Exatamente, não, foi horrível. E aí, assim, eu não soube muito bem como orientar o que ela devia fazer. Ela conseguiu diagnosticar e a gente conversou, eu consegui falar pra ela, ó, isso é ansiedade de separação, até porque na época eu tinha minha filha pequena, então era, né, meio que, tipo, eu sei que isso existe em criança, também existe em cachorro, agora o que você faz já não sei. E aí, o que você acha que dá pra fazer pra ajudar, assim, de uma maneira simples? Eu sei que é um trabalho que deve ser provavelmente muito extenso, um trabalho de muito tempo, tudo, sim, mas sim, assim, não é tacar pimenta em tudo, certo? Certo. Vamos lá. Sim, como você falou, é um trabalho extremamente extenso, bem complexo, demorado, tá? Não é um problema rápido de se resolver. Assim como a reatividade, né? Cães reativos ou agressivos, o processo de ansiedade por separação tá muito parecido ali na complexidade e no tempo de se trabalhar. Eu considero os dois tipos de problemas mais difíceis de se trabalhar, tanto o cão agressivo como um cão que sofre de ansiedade por separação. Porque daí já entra no âmbito de terapia comportamental mesmo. E assim como um ser humano que passa por um processo de terapia, não existe prazo para você finalizar uma terapia, para você superar um trauma ou para você superar um medo. Você precisa ir no seu tempo. E o cachorro também. A gente tem que respeitar o quanto o cachorro aguenta, sempre ir no ritmo do cachorro, nunca forçar a barra de nada, porque se a gente tenta, às vezes, dar um passo maior que a perna, e a gente vai quebrar a cara com isso, a gente vai ter que voltar 3, 4 passos para trás, só para consertar o erro que a gente cometeu. Então a gente tem que ter muita calma e muita paciência.
Esse é o principal virtude do homem, né? A paciência. E é onde as pessoas acabam pecando. Muitas pessoas acabam... Eles querem ter uma resposta mágica, né? Quer ver a coisa acontecer rápido. E muitas vezes por cobrança. Porque pensa, você tem o seu vizinho que está reclamando, você está recebendo multa do prédio porque o seu cachorro não para de latir. Você quer ter uma resposta rápida daquilo, né? Você já está numa situação onde você precisa para agora, você não tem como esperar mais tempo. E o processo de reabilitação desse problema demanda tempo, não é simples assim. Então, vamos lá, o que a gente pode fazer para amenizar isso daí logo de cara? A terapia comportamental, né? O estresse, uma das medidas que a gente pode fazer para aliviar o estresse logo de cara é enriquecimento ambiental e atividade física. Eu vou falar primeiro da atividade física. A primeira recomendação que eu faço para todo mundo que tem um cachorrinho que sofre com ansiedade de separação é ajuste de rotina. A gente não vai trabalhar necessariamente a questão do cão sozinho na casa, o que eu posso fazer quando ele for ficar sozinho. Primeiro de tudo, a gente vai estruturar uma rotina com muito enriquecimento ambiental. Para quem não sabe o que é enriquecimento ambiental, eu vou dar uma prévia para depois poder entrar no treinamento, né? Já falando das duas coisas juntas, porque não tem como a gente falar das duas coisas separadas, tá? Pode ser para vocês? Beleza, perfeito. Legal. Então vamos explicar o que é esse enriquecimento ambiental. Vamos pensar comigo, todo mundo que está escutando também, vamos imaginar o animal na natureza, tá? Pensa esse cachorrinho como sendo um cachorro selvagem, um cachorro que está na natureza, assim como qualquer outro animal. Esse animal, ele não tem comida disponível para ele num potinho ali, para ele acordar, comer e voltar a dormir, certo? Esse animal precisa caçar, esse animal precisa raciocinar, ele precisa ter exercício físico para conseguir o alimento, para conseguir um abrigo, para conseguir disputar alguma coisa com outro indivíduo. Então, na natureza, aquela regra que eu falei no outro podcast também, a regra do nada vem de graça, se eu não me engano eu comentei isso, se eu não comentei eu vou falar Comentou. Comentei, né? A regra do nada vem de graça. Então, para quem ficou curioso, vai lá e escuta o podcast anterior. Muito bem. Né? Exatamente. Então, na natureza, nada vem de graça. Isso significa que não existe comida de graça, não existe nada fácil. O animal precisa de atividade física, precisa de atividade mental para conseguir sobreviver. A gente já sabe hoje, através das pesquisas, que um animal na natureza, falando de um lobo selvagem, ele vai gastar das 24 horas, em torno de 40% disso, ele vai desprender se preocupando com a alimentação. Isso envolve caça, envolve, né, tanto encontrar a caça, como também disputar essa caça com outros indivíduos, como esconder essa caça, se alimentar, né, desse alimento, e os outros 60% do dia ele vai se preocupar com abrigo, com reprodução, com descansar, enfim, outros comportamentos. Isso significa que a partir do momento que a gente pegou um animal que vivia na natureza, domesticou, selecionou, inclusive selecionamos para trabalho. Todas as raças que nós temos hoje, com exceção de algumas, foram desenvolvidas para algum tipo de trabalho. Isso significa que se você tem um Border Collie na sua casa, você tem uma máquina na sua casa que foi selecionada para pastoreio, foi selecionada para obedecer o homem com uma atividade física extremamente desgastante, um nível de intensidade muito elevado. Para um cão passar muitas vezes o dia inteiro preso num quintal, sem nada para fazer o dia inteiro, tendo que estar obrigado ali a ficar deitado ou dormindo o dia todo, comendo de graça, né, e simplesmente em ócio, né, a maior parte do dia. Às vezes o dono joga um pouco de bolinha para ele até cansar o braço. Cansou o braço, ele para de jogar a bolinha. Não, aí rola aquele comentário, né? Cara, eu não sei porque ele tem estresse, ele tem tudo. Exatamente. Ele dorme, ele tem um quintal se ele quiser correr, e comida e água, tipo, era tudo que eu queria, e ele tem. E o louco do veterinário o louco do veterinário vem com essa agora, de que ele que tá estressado. Porque aí o bicho começa, tipo, lamber pata, ou começa a destruir as coisas, fala, ó, é estresse, né? Ah, estresse não, doutora, que estresse, meu cachorro, ele tem uma vida maravilhosa. E isso também, você vê como uma coisa vai linkando com a outra, né? Isso já entra naquele problema também da família quando for escolher qual cachorro queria, qual raça ia querer, ou se ia adotar, enfim. Então a pessoa já tem que traçar qual é o perfil da família. Primeiro, se eu posso ter cachorro. A minha rotina condiz com isso? Eu posso ter um cachorro? Legal, posso ter um cachorro. Então, qual cachorro eu vou ter? Isso é imprescindível. Aí, se a gente for também falar sobre isso, a gente vai entrar num outro âmbito também, sobre adoção ou comprar cachorro, enfim, entra numa outra questão também que é bem polêmica. Mas pra gente já entender como tem muitos erros que já acontecem antes, né? Então, voltando a
a falar do enriquecimento ambiental, todos os animais da natureza foram feitos, vamos colocar dessa forma, para desprender energia e para colocar a cabecinha para funcionar, assim como nós também. Com uma diferença, tá? O ser humano, ele tende ao sedentarismo. Pra gente, quanto mais fácil, melhor. Quanto menos eu precisar fazer, para mim é melhor, é mais cômodo para mim é legal dessa forma. A lei do mínimo esforço. Para o animal já não é bem assim. Como a gente selecionou eles para trabalho, a genética deles fala mais alto nesse aspecto. Então, se você tem um Border Collie, por exemplo, né, e você não dá atividade física para ele, o organismo dele pede aquela intensidade de atividade física e ele vai começar a pedir. E se você não der, ele vai começar a ter problemas de comportamento. Então, para a gente evitar que esses problemas de comportamento comecem, por falta de estímulos, né, de atividade física e atividade mental, a gente tem que enriquecer o ambiente desse cão com muitos estímulos para dar trabalho para ele fazer durante o dia. Lembra que eu comentei com vocês também, se a gente não der trabalho para os nossos cães vão dar trabalho para a gente. Então, sim. Então é bem isso, a gente tem que dar trabalho, eles foram selecionados para isso. E existem muitas formas da gente enriquecer o ambiente dos nossos cães. Uma das formas é através do enriquecimento ambiental alimentar. Então a gente vai colocar dificuldade para esse animal conseguir se alimentar, assim como o animal na natureza precisa caçar para obter o alimento, a gente entra com alimentação ativa. No mercado hoje a gente tem muitos produtos que ajudam a promover uma alimentação ativa. A gente tem o Kong, a gente tem a Pet Ball, tem muitos brinquedos, né, da Pet Games, que são quebra-cabeças que o animal tem que desvendar ali para conseguir obter o alimento. Algumas pessoas usam brinquedos caseiros, canos de PVC tampados com buracos para a ração cair enquanto o cachorro rola, garrafa PET com buraco também para o cachorro pegar aquilo e ficar jogando pro lado, rolando, enquanto isso vai cair no grãozinho de ração. E também é uma forma para fazer com que o cão coma um pouco mais devagar. Alguns cães têm uma ansiedade muito excessiva e quando vai comer, come muito rápido, alguns acabam regurgitando toda a comida que comeu. Sim. Não é bom nem para a digestibilidade da ração isso. Então é uma forma também de fazer o cão comer um pouco mais devagar. E num tempo aí, se você fosse colocar num pote de ração, um cão que come bem, ele ia comer às vezes em 30 segundos, nem isso, um cachorro que é muito guloso. Você colocando dentro de uma Pet Ball, às vezes ele vai levar 20, 30 minutos para terminar de comer aquela refeição. E 30 minutos onde ele desprendeu atividade física e também atividade mental, porque ele tem que raciocinar e pensar como ele vai fazer para a ração sair dali de dentro. Então a gente faz com que o animal tenha esse tipo de trabalho. Outras formas de enriquecimento ambiental também, enriquecimento ambiental sensorial e cognitivo. A parte do cognitivo entra muito com ensinar coisas para o cão, né? Então, o próprio adestramento, você ensinar comandos para o cão, é um enriquecimento ambiental fantástico, porque a gente está colocando esse cachorro para raciocinar, ele tem que entender o que a gente quer dele para ele conseguir obter aquela recompensa, seja um petisco, seja uma bolinha, né? Algum brinquedo, ou para obter atenção, algum carinho. Então, a cabecinha dele é colocada em desafio, né? Ele é posto para pensar. E assim como uma criança, às vezes, que passa 5 horas na escola, sem nada de atividade física, mas com muita atividade mental, quando chega em casa tá super cansado e às vezes vai até dorme a tarde inteira, pro cachorro é a mesma coisa. Eu percebo às vezes que dentro de uma sessão de treinamento de 40 minutos, onde eu fiquei ensinando um comando novo pro cachorro, quando termina a sessão de treino, ele deita e dorme super cansado, porque ele teve um estímulo mental muito grande. E isso faz parte, é uma necessidade. A gente selecionou o cachorro para ter esse tipo de estímulo. Se a gente não der, ele vai procurar estimular a cabecinha dele com coisas que não podem, né? Alguns cães, por falta desse tipo de estímulo, começam a destruir a casa, né? E vira todo aquele caos, que também entra na questão do enriquecimento ambiental sensorial também. Os cães precisam roer, tá? Roer é um comportamento natural. Eu cheguei a falar disso no podcast passado, quando eu falei de filhote também, vocês lembram? De roer? Não. Acho que de roer não, né? Então. Né? Não deu tempo, né? Porque a gente começou a perguntar. Explicar um pouco essa questão do nós selecionamos eles para isso. Sim. Entendi muito bem, acho. Ah, tá, perfeito. A parte que eu falei sobre os cães serem selecionados para trabalho. Isso. Você formar uma raça não é uma coisa fácil. É muito complexo e muito trabalhoso, né? É um trabalho de gerações.
e que envolve muito dinheiro também, né? Para você sustentar, né, esses cruzamentos e tudo mais é trabalhoso. Isso significa que o homem não fez isso à toa. Todas as raças que a gente tem hoje foram feitas com uma finalidade. Então, existia uma necessidade por trás daquilo, antigamente. O homem viu uma necessidade em ter um animal para exercer algum tipo de atividade, viu no cão essa oportunidade e começou a fazer alguns cruzamentos, selecionando aquele comportamento que ele queria para ajudar ele no trabalho. Qual tipo de trabalho? Na caça, cães que a gente tem hoje, que são raças que foram selecionadas para caça, a gente sabe que tem um drive de caça que a gente chama uma motivação por caça muito elevada. Cães de pastoreio, que também entra um pouco nessa linha de caça. Cães de defesa, inclusive defesa territorial ou defesa pessoal também, que hoje a gente tem cães que são utilizados para defesa pessoal. Cães de caça, mas também cães pequenos para caça rato em navio, na época que rato era uma praga, né, na Europa. Então, os cães, por ter todo esse trabalho, a gente já consegue entender que eles não foram feitos à toa, simplesmente por luxo. Então, mas como assim foram feitos? Não tinham os originais? Feitos, um parênteses muito grande, né, que eu tô fazendo. feitos tipo que eu assim, digo, é a formação da raça. A seleção do homem, os cruzamentos originaram essas raças que têm essa aptidão para esses tipos de trabalho. Então, mas não tem uma... E as originais? Sim, as originais sim. Eu tô falando, né, nessa questão de foram feitos, né? Porque essa conexão com o homem, esse refinamento da comunicação com o homem, se veio através dessa seleção. Então, se eu fazer um link mais para frente também, o enriquecimento ambiental, assim como para qualquer cachorro para qualquer animal que mesmo assim não foi domesticado, você pode pegar um animal selvagem, que se você coloca em cativeiro, ele precisa de enriquecimento ambiental. Porém, a parte cognitiva da coisa, a gente não consegue desenvolver tanto com o treinamento, assim como um cão precisa. Como esse refinamento da comunicação com o homem foi muito desenvolvida nos cães, eles precisam ter essa ligação com o homem e esse refinamento da comunicação com o homem. É uma necessidade que eles têm. E que o estímulo deles, né, a necessidade de estímulo mental deles requer isso. Você ensinar coisas para eles obedecerem ao homem, porque está na genética. É muito comum você ver um cão pastor, por exemplo, que pega uma bolinha e ele vem e dá a bolinha para você, esperando você interagir com ele através daquela bolinha. Essa interação, essa ligação com o homem. Ficou um pouco claro? Sim, mais ou menos? Acho que É sim. tipo assim, ó, pra ficar claro, eu vou tentar falar de uma maneira bem leiga, tá, João? Você põe um parênteses aí. Fica tranquilo. É tipo assim, ó, existiam cachorros selvagens, certo? De diversos tamanhos, de diversas espécies, né? Diversas raças, quer dizer, que a gente talvez não soubesse exatamente esse refinamento. Aí você pega um cachorro que tem uma característica boa para caça, e aí você começa a cruzar eles entre si, até que você refine essa genética e que você deixe isso bem aprimorado naquela linhagem. E a mesma coisa para cão de pastoreio, a mesma coisa para outros cães, e a mesma coisa por questão estética também. Tipo, esse cachorro tem um tronco mais largo, esse tem tal, e aí você vai fazendo gerações de animais até você buscar o padrão que a gente tem hoje. Então, teoricamente, todos os cães de raça, eles foram feitos, entre aspas, porque eles foram refinados da sua versão original para hoje ter a característica que eles têm aqui agora. Exatamente. Nossa, que doido. Eu achei que fosse assim, só esses cachorros que não tem focinho, que tem dificuldade de respirar, que tinham feito isso com eles. Não. São E, por exemplo, todos. sim, inclusive isso acaba criando um link com alguns problemas específicos de comportamento. Por exemplo, se você tem um cão que ele tem um drive de caça, né, muito aguçado, ele foi selecionado para isso, para ter esse drive de caça muito aguçado, e você não consegue canalizar esse instinto natural que esse cão tem, ele vai desenvolver problemas de comportamento, muitas vezes de reatividade. É por isso que, um exemplo de novo do Border Collie, apesar de ser um cão muito inteligente, ele é um cão extremamente sensível. Ele tem uma sensibilidade muito grande. Ele tem uma capacidade de raciocínio muito boa. Ele tem esse drive, essa motivação por caça muito elevada. Então ele é muito sensível. E se você não conseguir canalizar e direcionar muito bem essa inteligência com essa motivação por caça, você vai criar um monstrinho que vai começar a querer caçar tudo a todo tempo, vai começar a querer pastorear uma criança, entende? Então... Já vi essa. Exatamente, é complexo, é difícil. Então você tem que ter um conhecimento prévio
da raça que você quer ter ou da raça que você tem, o porquê ela foi selecionada, qual era a função dela quando ela foi selecionada, para saber também qual vai ser o direcionamento no treinamento daquela raça. Então, por exemplo, em casos de cães pastores, eu trabalho muito, não só com cães pastores, mas eu dou uma atenção especial para eles na questão do controle dos impulsos. Porque são cães que têm essa impulsividade muito grande, né? De querer pastorear, de querer correr atrás, tudo que é pequenininho se mexe muito rápido, ele quer caçar, ele quer pegar. Então você tem que ter um controle dessa impulsividade para que ele possa viver bem em sociedade. Eu vou fazer um merchan seu, porque Pode na verdade fazer. eu te conheci pelo Instagram e vendo esses controles de impulsividade eu achei, tipo, demais. Então, que legal. lá. Entrem lá e vejam que vocês vão ficar admirados também. É muito legal. É muito legal. Eu gosto, o que eu mais gosto de ensinar é o controle de impulso. Porque é fantástico, você vê ali um cachorro que foi feito para caça, você sabe que ele tá louco para caçar alguma coisa, e você refina tanto a comunicação com ele, entra nesse processo de terapia comportamental, onde ele consegue se controlar sem que você tenha que forçar ele para fazer isso. Então, no treinamento clássico, tradicional, é comum as pessoas forçarem o cão a se controlar através da punição, da força. Ou você me obedece ou você leva um tranco no enforcador. O cachorro, ele não tem essa impulsividade, porém, quem está controlando esse comportamento é a punição. No treinamento positivo, a gente treina o cão para que ele consiga se controlar. Isso que é fantástico. Você não precisa impor nenhum tipo de dor. Você não tá gerando mais, senão você vai estar gerando mais ansiedade ainda. Né? Sim, com certeza. Vira uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Você vai alimentando, chega uma hora que o animal explode. Então, falando, né, do enriquecimento ambiental, agora enriqueceu mais ainda, né, o conhecimento e a importância do porquê a gente tem que enriquecer o ambiente dos nossos cães, né? Uma questão importante que eu até comentei sobre os filhotes, né, a questão de roer. Os cães, eles precisam roer e destrinchar. É um comportamento natural. A gente não tira isso do cachorro. Não tem como eu fazer um treinamento para o cão parar de roer, simplesmente parar de roer. Isso não existe. É igual eu tentar treinar um passarinho para parar de voar. Treinar um cavalo para parar de relinchar. Não dá. Tá na genética, faz parte do comportamento natural. Isso significa que se eu tentar punir esse comportamento dele ficar roendo, pode até ser que isso se reprima. Eu vou punir ele, vou pôr pimenta nas coisas para ele não roer, por exemplo. Pode ser que ele pare de roer, porém a necessidade ainda está dentro dele. E o que vai acontecer com isso? Estresse elevado, outros problemas de comportamento, porque isso vai acabar direcionando para outro tipo de problema de comportamento, e problemas de saúde também, devido a uma carga de estresse muito alta. Então, como que a gente tem que trabalhar com esses comportamentos naturais, fazendo com que o cão viva bem em sociedade, né? A gente vai ter que administrar isso daí. A gente vai trabalhar direcionando esses comportamentos naturais. Então, oferecendo para o cão coisas que ele possa roer, de preferência coisas naturais, porque aguça um pouco mais a vontade do cão de roer aquilo. Eu gosto muito de chifre de boi, casco de boi, ossos naturais, galho de árvore, de preferência galho de goiabeira, porque é uma madeira muito densa e não lasca. O que mais que eu gosto de usar bastante? Brinquedos de nylon, sabe? Esses ossinhos de nylon, que são bem resistentes. E a gente sempre coco também é legal? Eu vejo bastante isso, gente coco, dando. coco. O coco, inclusive, eu divulgo bastante o coco. Eu gosto de usar muito para cães que são bem fortes. Pitbull, sabe? Rottweiler. É bem legal. Eles têm essa vontade de destrinchar e tal. E o coco, ele é bem resistente, é legal. Então, a gente direciona esses comportamentos naturais para coisas produtivas. Para aquilo que o cão pode extravasar esses comportamentos naturais. Fazendo isso, você faz com que o cão fique em bem-estar, tenha uma qualidade de vida muito boa e você vai preservar os seus móveis e as suas roupas. Lógico que isso não é tão simples. A gente tem que trabalhar com a educação do dia a dia do cão, direcionando, sempre recompensando quando esse cão está roendo o que ele deve roer. Quando ele estiver roendo o que ele não pode roer, eu vou direcionar ele para aquilo que ele pode roer. E é um trabalho do dia a dia mesmo, educação no dia a dia, dentro de uma rotina estruturada visando isso. E um cão que tem essa rotina rica de estímulos, com enriquecimento ambiental alimentar, ele tem uma alimentação ativa, ele tem muita coisa para ele roer na casa, ele faz exercícios para refinar a comunicação com os donos, porque não adianta você só enriquecer o ambiente e a parte da comunicação está defasada. Porque você não consegue se comunicar com o animal de forma eficiente, lembrando que os animais não entendem o português, não adianta a gente falar, eu não gostei disso que você fez, cachorro mal, olha aqui, ó, não pode fazer isso, já falei para você, não adianta.
a gente tem que usar uma linguagem que os cães entendem, que é uma linguagem não falada. É uma linguagem através de expressões corporais e consequências de comportamento. Então, sempre colocando consequências naquilo, nos comportamentos, e sempre com expressões corporais. Dessa forma, o animal vai entender. Os cães, se você for analisar a linguagem dos cães, a linguagem através de latidos, de choros, né, de respungos, é muito pouquinho perto da imensidão de comunicação que eles exercem. Então, a expressão corporal, né, eu não sei exatamente o quanto é isso em porcentagem, mas eu acredito que mais de 90% do quanto os cães se comunicam é através unicamente de expressão corporal. Muito fantástico, inclusive, quando você se encanta por isso, começa a estudar e vê os cães interagindo e eles se comunicando. É fantástico, né? A gente, normalmente, leigos, né, leigo, até veterinário mesmo, a gente sabe tão pouco sobre isso. Sim. Né? E é um absurdo, porque é totalmente a comunicação, assim, é muito legal. Sim, até quem dedica a vida para estudar isso, né? Sinais de apaziguamento, os calming signals, que as pessoas estudam bastante a fundo. Hoje tem muita pesquisa avançando nisso cada vez mais. Inclusive eu participo de grupos de avaliação, né, de expressão corporal em cães, onde a gente sempre está trocando vídeos de cães interagindo, onde as pessoas vão dando as opiniões sobre os tipos de interação, o que está acontecendo ali. É muito interessante e extremamente complexo. Cada movimento, micromovimento do cachorro naquele contexto quer dizer alguma coisa. Em outro contexto pode dizer outra. Então é muito complexo. A gente ainda sabe muito pouco. E é apaixonante mesmo. Então pensa, é tão complexo e as pessoas tentam corrigir os comportamentos falando português com o cachorro. Então não tem como. Não funciona. Só vai servir para estressar o cachorro e não vai levar a lugar nenhum. Então pensa, a gente já sabe pouco sobre comunicação com cães. Então, a gente tem que usar esse pouco que a gente sabe para fazer a coisa fluir de um jeitinho melhor. Pelo menos mostrando para o cão o que a gente quer dele. Se a gente mostrar para ele os comportamentos que a gente deseja, a gente já consegue criar um condicionamento legal e não vai ter dor de cabeça com isso daí. Então, isso é um enriquecimento ambiental. Promover uma rotina de qualidade, cheia de estímulos, cheia de atividade física e cheia de atividade mental. E também atividade social. Os cães precisam de contato com as pessoas. São animais sociais. São animais que foram, né, desenvolvidos para viver junto com a família, não para viver isolado 24 horas num canil, tá? Isso cai naquilo que eu falei para vocês também no podcast passado, né, quando a gente estava falando sobre o cantinho do pensamento, ou canil, né, para alguns cães. Isso só funciona bem se esse cão tem uma qualidade de vida boa, uma rotina bem estruturada. Aí isso funciona. Se ele tem tudo ok, beleza. Se não, não adianta. Só vai causar mais estresse pro cachorro. Legal? Ótimo. Essa questão que você estava falando da comunicação, que não adianta a gente falar, eu me peguei aqui num pensamento e eu acho que muita gente pensou comigo aqui, na hora que foi ouvir o podcast, porque, tipo, por favor, falem isso para o meu vizinho, que fica, não, para, larga, pelo amor de Deus, ele não larga, não sei o que, ele não para. Já falei mais de 1000 vezes, esse cachorro não escuta. Tá, ai, gente, eu sou muito louca, mas eu sou meio a vizinha doida que grita com Mas é normal, foi bom, você ficou bem em casa hoje, chegou, que bom. Sim, eu sou um pouco da vizinha louca. E assim, o que resulta disso muitas vezes é que, por exemplo, você tem um cachorro latindo, a pessoa dá uma bronca, falando com o cachorro mesmo. Só que pelo tom de voz, o cachorro se sente ameaçado, ele para naquele momento. Não significa que ele entendeu que a dona não quer que ele lata sempre que o caminhão de lixo passar na rua. Significa que ele entendeu que aquela hora ele tem que interromper um pouquinho porque ele foi ameaçado. Passou um minutinho, ele vai voltar a fazer. Por isso que não resolve, né? Nunca. Não resolve. Punição não resolve, justamente por isso. Porque a punição ela só reprime um comportamento momentaneamente. Depois esse comportamento volta. E se você mantém reprimindo, a vontade do cão não muda, você está criando ali uma bomba que pode explodir a qualquer momento. A gente tem que trabalhar com mudança de sentimento. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Uma pergunta séria. Porque assim, como eu convivo bastante com clientes e eu vejo assim, acho que a grande parte dos meus clientes que têm ansiedade de separação é por mimo, eu sei, assim, eu vejo isso porque é aquela pessoa que não vai viajar nunca, que não sai nunca de casa, onde ela vai viajar, ela vai levar o cachorro, ela não sai, né, tipo no supermercado muito tempo porque o cachorro não pode ficar sozinho, eu vejo bastante isso. E muitas vezes eu vejo que a pessoa tenta corrigir isso
pegando um outro cão. Para falar, então eu vou pegar um outro cão para viver uma companhia para que eu possa sair um pouco mais. Só que você já tem um comportamento, às vezes, de necessidade do primeiro cão de estar sempre em companhia com o dono. Então fazer isso, você acha que ajuda o cão número 1 ou você só estraga o cão número 2? Então, estragar mais um cão. Então, muita gente me pergunta isso, muita gente me pergunta mesmo, muitos clientes. O que acontece? Você pegar outro cão é uma caixinha de surpresa. Em muitos âmbitos, tá? Uma caixinha de surpresa no resultado que isso vai trazer para o cãozinho que já tem ansiedade por separação. É uma caixinha de surpresa sobre o comportamento do cãozinho novo que vai vir. E é uma caixinha de surpresa também sobre qual vai ser o comportamento dos dois juntos. Se é questão de briga, né, a pessoa vai saber lidar com essa situação ou não. Então, um cãozinho que tem problema, desenvolveu problema por ansiedade de separação, já me diz que essa pessoa não tem experiência suficiente para pegar um próximo cachorro. Muitas vezes pode acontecer de ajudar. Eu já vi casos, já tive clientes que fizeram isso e funcionou. O cachorro ficou melhor, parou de chorar, ficou bem, criou amizade com outro cachorrinho, os dois ficaram bem. Mas pode acontecer de você ficar com 2 bombas na mão. Você ficar com 2 problemas ao invés de um. Então, eu não recomendo, por não ser uma coisa muito assertiva, e a consequência disso, se não for assertivo, vai ser catastrófica. Então, eu não indico algo que eu sei que pode trazer mais prejuízo se não der certo, né? Não faz sentido, é antiético. Existem soluções mais inteligentes, vamos dizer assim. Exatamente. Existem soluções bem mais inteligentes. A própria creche mesmo, se for algo bem estruturado, bem pensado, pode ser que ajude no processo para reabilitar um cachorro que tem ansiedade por separação. Mas não é algo que eu indico para todo mundo, é algo que tem que ser pensado, tem que ser avaliado o comportamento do cão, tem que ser muito bem estruturado, orquestrado tudo isso para funcionar. Mas em alguns casos ajuda também, tá? Dependendo de como for, pode ajudar também. Voltando a falar, quando eu estava falando para vocês sobre as minhas primeiras recomendações, né? O que eu indico para a pessoa, algo que eu posso já falar assim, para quem está ouvindo, mudar na rotina, que pode ser que já ajude, tá? Inclusive eu prestei uma consultoria para uma mulher recentemente, que sofria com um cachorro por conta da ansiedade de separação, e só uma indicação, uma recomendação, um pequeno ajuste que eu indiquei para ela já resolveu o problema dela. O cachorro simplesmente, não vou dizer, eu não dei sequência depois porque foi só uma consultoria, mas segundo ela, o cachorro parou de ficar chorando, já não fica latindo mais, e quando ela chega em casa ele está muito mais calmo. Então, nossa, eu fiquei super feliz, porque foi o resultado mais relâmpago que eu tive com ansiedade por separação. Só dando essa recomendação. Então, como que funciona? A gente falou da rotina. Então, primeiro de tudo, quando a pessoa sai de casa, esse cachorro, ele tá com energia a 1000. Normalmente ele acabou de dormir a noite inteira, ele tá com muita disposição, ele tá muito disposto. Então ele vai acabar canalizando, concentrando toda a energia dele em latir, em chorar, em se desesperar e ficar encostado na porta esperando o dono voltar. Então o que eu indico? Comecem a mudar o passeio do cão de vocês, colocando o passeio antes da saída. Isso significa que se você sai trabalhar logo cedo, você vai ter que acordar mais cedo, pegar o seu cachorro ainda em jejum, sem alimentar ele, porque isso faz parte do protocolo. Você vai sair passear com esse cão, um passeio com intensidade alta, o suficiente para esse cão se cansar, ficar realmente exausto. Vai aí uns 40 minutos, 1 hora em média, tá? Para o cachorro ele ficar cansado. Se for um cão muito ativo, às vezes até 2 horas de passeio. Vai fazer isso. Ah, mas dá muito trabalho. Sim, dá trabalho. Ter cachorro já dá trabalho. Imagina um cachorro com ansiedade de separação. Dá mais trabalho ainda, não vou mentir para vocês. Precisa ter uma dedicação muito grande e muita força de vontade. Feito esse passeio, quando chega em casa, esse cachorro já vai ter drenado o estresse, se ele já tinha uma carga de estresse acumulada, porque o exercício físico promove isso, uma diminuição, né, do cortisol e tudo mais, né, aumenta o hormônio da felicidade. O cão vai ficar um pouco mais relaxado. E também vai aumentar a fome desse cão. Como ele estava em jejum, você saiu passeado, deu uma volta, cansou ele. Quando chega em casa, você vai alimentar esse cão. Espera ele descansar um pouco, espera o organismo dele restabelecer, não alimenta logo em seguida, porque também é perigoso, né? Então espera ele relaxar bem, e quando vê que já deu uma estabilizada, oferece o alimento para esse cão, ele vai se alimentar, e depois disso você sai trabalhar. O que vai acontecer? Antes, no cenário anterior, quando você levantava e já saía trabalhar, você tinha um cachorrinho, muitas vezes um filhote, com a energia 1000, cheio de estresse no corpo muitas vezes, disposto com muita disposição a ficar latindo muito. No cenário 2, esse cão está cansado, está com o nível de cortisol mais baixo,
tá mais feliz também, porque ele teve um relacionamento legal com você, teve um passeio que tem muito enriquecimento ambiental, ele farejou, fez muitas coisas, e depois ele se alimentou. O que acontece quando uma pessoa ou um cachorro faz exercício e depois se alimenta bastante? A pessoa fica meio letárgica, acumula bastante sangue no estômago, diminui sangue no cérebro, a pessoa fica com sono, fica cansada e ainda tem o desgaste físico que foi feito com o passeio. Então o que vai acontecer? A motivação desse cão para ficar latindo, ficar se desesperando na porta vai diminuir muito. Esse cão tende a ficar mais relaxado e muitas vezes até dormir enquanto a pessoa está fora. Só essa foi a indicação que eu fiz para essa pessoa. Ela alterou isso na rotina do cão e já foi o suficiente para esse cão ficar relaxado com a saída. Muito legal. Eu fiquei impressionado também, né? Eu fiquei super feliz. É muito legal quando você tem esse tipo de feedback. Sem falar que esse tipo de ajuste na rotina faz com que o cão crie uma associação positiva com a saída do dono. Então, ele vai sair, porém a saída dele significa que eu vou fazer exercício junto com ele e depois eu vou ganhar comida. Então a saída do dono deixa de ter só um aspecto negativo e passa a ter um aspecto positivo também. Então o fato da pessoa levantar e trocar de roupa no cenário 1 significa, meu Deus, ele vai embora, e agora? Eu tenho que ficar preocupado, eu tenho que latir, eu tenho que impedir. No cenário 2, o dono levanta e troca de roupa, legal, a gente vai passear, a gente vai ter uma interação. Depois eu vou ganhar comida e eu vou descansar. Lógico, muito massa. Jonas, adorei, achei sensacional. E essa moça, você salvou a vida dela. Uma simples... como é que você consultoria. Falou? Uma simples consultoria. Sim, eu achei fantástico. Eu achei que a gente ia levar um ano de treinamento aí pela frente, mas já foi suficiente. Não quer dizer que isso vai resolver todos os casos, mas com certeza, para os que não resolver, já vai ser um passo muito largo para chegar no objetivo. Exatamente. Eu acho que é muito importante lembrar assim, que esse passeio deve ser feito de forma gradativa, né? Então, o cachorro do nada sair andar 2 horas e num ritmo acelerado, como você falou, não é o ideal. Tem que ser feito de forma gradativa e tem que ser um cachorro saudável. Se é um cachorro já de idade, se é um cachorro que já tem algum problema nas patas traseiras, de locomoção, ou tem algum outro problema, ou por idade, ou por alguma doença, alguma coisa, algum acidente, sei lá, isso também tem que ser levado em consideração, né? Perfeito, exatamente. Lembrando que o passeio, ele tem que ser numa intensidade alta, uma intensidade elevada. Isso não significa que tem um padrão de tempo. Intensidade elevada cada indivíduo vai ter a sua intensidade elevada. Então, se você tem um cãozinho idoso, debilitado, às vezes 10 minutos de caminhada vai ser uma intensidade elevada. Se você tem um Border Collie jovem, com a energia lá em cima, às vezes 2 horas de caminhada vai estar ali nos 80% de intensidade, entende? Então, você vai ter que sentir. Você vai ter que começar a caminhar com o seu cão e perceber, de acordo com a resposta que ele está dando na caminhada, se ele está muito cansado. Lembrando que o cachorro ofegando, né, arfando, né, fica aquele comportamento de ficar com a língua para fora, transpirando bastante, não significa necessariamente que o cão está muito cansado. Isso é apenas um sinal de que ele está transpirando. Se a temperatura do ambiente está muito elevada, está muito calor, ele vai ficar arfando muito mais. Isso não significa que a energia do corpo dele já está baixa. São 2 coisas diferentes. A gente tem que sentir sempre pela intensidade e pela vontade do cachorro em continuar caminhando. Você pode ter um cachorro que está arfando bastante, mas ele ainda está com uma vontade de caminhar bem alta. Com uma atenção especial para os braquicefálicos, a gente sabe que eles são muito impulsivos, né? Muitas vezes o corpo aguenta muito mais, mas a capacidade respiratória não. Então sempre ficar muito atento aí à cor da língua do cachorro, não deixar a língua do cachorro ficar roxeada, né? Se você perceber que a língua, o tom da língua do cachorro está ficando mais escuro, você sabe que está sendo uma intensidade muito alta. Sempre a língua do cachorro tem que ficar num tom rosinha, tá? Isso é um parâmetro muito legal. Mas a gente dá uma segurada aí, porque passeio é um outro episódio da nossa série incrível, né? Então, a gente tem que segurar um pouco a animação. É verdade, senão se deixar, vai falando tudo aqui. Eu já ia fazer perguntas e tal. Não, segura aí, até porque aí quem tá ouvindo escuta o próximo também. Não perca. Eu falei pra vocês no outro episódio que o tempo é muito curto, né? A gente já tá com o tempo de programa, já tem que terminar. Queríamos que fosse pra sempre, mas não é. Mas eu queria uma última pergunta, assim, ó. Sério.
Sério, de novo? Sério de novo, porque eu já tô, tipo, afiadíssimo. Sério. Antes de você fazer essa última pergunta, sim, posso só complementar um detalhe do que eu estava falando, claro, antes da saída da pessoa? Fazer essa associação legal, né, de sair com um passeio e depois a refeição, também é interessante oferecer essa refeição na sua saída de forma ativa, lembrando disso. Então, lógico, fazendo as adaptações para os cães que ainda não são acostumados, né, cada cachorro com o seu nível de dificuldade para comer. Porém, oferecer essa refeição dentro de um Kong congelado, onde o cachorro vai demandar mais tempo ali lambendo e roendo aquele Kong recheado com um recheio legal, junto com a ração, principalmente se for na fase de adaptação. Dentro de uma garrafa PET, se o cachorro não engole pedaço da garrafa, isso é importante, tá? Se o cachorro engole, sim, esquece. A gente vai usar uma PET Bowl daí no caso, tá? Então, oferecer de forma ativa também vai, além de associar com algo legal na saída da pessoa, também vai gastar um pouco mais da energia física e da energia mental desse cachorro enquanto ele estiver sozinho. Perfeito? Era só essa observação. Ótimo. E minha última pergunta é, eu quero que você deixe, nem é uma pergunta, eu quero que você deixe uma dica aqui pra gente, assim, que vale ouro, quando na verdade a ansiedade de separação parte do dono e não do cão. Dê uma dica para as pessoas. Não sei se vai conseguir dar, mas tipo, tente dar. Sabe, quando a pessoa que cria essa dependência, eu não posso viajar, eu não posso sair, eu não posso. Às vezes o cachorro até que leva numa boa, ele nem é tão estressado, né? Tipo, como ele tá lá, tá sempre tudo bem, mas aí a pessoa cria essa coisa. Como que a gente ensina as pessoas a entender que, tipo, é importante esse distanciamento e até um pouco da própria evolução do animal, ele precisa desse tempo para ele. Certo. Lembra que eu comentei com vocês a questão da humanização, que eu acho válido a gente humanizar coisas positivas e que vão agregar pro cão? Lembra disso? Sim. Nesse ponto, isso, exatamente. Nesse ponto é um desses exemplos também. Voltando, comparando com uma criança, por exemplo, né? Assim como uma criança, a gente sabe que ela tem um determinado ponto da vida onde ela tem que ser independente dos pais, para o cachorro funciona da mesma forma. E se assim como uma criança, se ela for criada numa bolha, sempre dependente dos pais, a pessoa sabe e tem consciência que isso vai acarretar em problemas lá no futuro, para o cão é da mesma forma, funciona do mesmo jeito. E se você ama realmente o seu cão, eu acredito que você sempre vai querer buscar o melhor para ele e o mínimo de estresse para ele. Nesse caso, o mínimo de estresse, pode ser que a pessoa não veja isso agora, mas o mínimo de estresse para o resto da vida dele lá na frente vai ser criar essa independência do cão. E essa independência do cão, muitas vezes, é mais simples do que aquilo que a gente imagina. É ter um cantinho do cão, aquilo que a gente falou no outro podcast também. Quem não ouviu, volta lá e escuta, né? A parte que a gente falou disso. Ter um cantinho, o cão entender que ele tem o espaço dele, a família tem o espaço dela também. Eles podem estar no mesmo lugar, no mesmo cômodo. Porém, o cão vai se distanciar, ele vai ficar no cantinho dele roendo alguma coisa ali. A pessoa vai na sala assistir alguma coisa, o cão pode ficar num outro cômodo da casa também, brincando com algum brinquedo, sem necessariamente estar brincando no pé da pessoa. E isso, no início, tem que ser condicionado pela família. O cachorro não vai sozinho ficar se distanciando, se isolando para brincar. Isso tem que ser incentivado. Então, algumas dicas, tá? Treinar a caixa de transporte com o cão, treinar o cão para entrar na caixa de transporte, a gostar de ficar dentro da caixa de transporte, treinar o cão a ficar na caminha, isso é muito legal. Você ensina pro cão, por exemplo, que ele vai ganhar alguma coisa para roer, um Kong recheado, só se ele ficar na caminha. Ensina ele a ir para a caminha, a ficar na caminha, e ele tem que comer aquilo na caminha. Independente se a pessoa está perto ou não. Se a pessoa sair de perto, se ele sair da caminha, ele está desistindo daquela recompensa. Simplesmente assim. Também não ganha recompensa. Então a gente começa a criar no cão um hábito de independência, onde existem consequências positivas em ficar sozinho em determinados cômodos da casa, ou ficar sozinho dentro de uma caixa de transporte, ou de um tapetinho, né, ou em cima de uma caminha, fazendo coisas legais, e isso é agradável, sem necessariamente estar sempre grudado com o dono. Perfeito. Ótimas dicas. Porque às vezes que é basicamente isso. Não, tá ótimo, porque na verdade, assim, às vezes a gente cria o comportamento compulsivo, ou de ansiedade, ou de estresse, às vezes a gente não cria essa consciência, né? A gente acha que, porque ele gosta de ficar comigo, então eu quero ficar o tempo todo. Eu vejo muita gente, às vezes, com um bicho, ou mais de um bicho, que se priva de coisas da vida, tipo, nossa, eu não passo. Tem muito. Muito, Sim. tipo, olha, eu não passeio, eu não saio à noite, eu não vou, eu vou ao supermercado, tal horário que tem alguém em casa. Tipo, que
calma, é um bicho, tá tudo bem. Se você fizer, tipo, a rotina, como o Jonas falou, se você fizer essa rotina boa, estruturada, para que ele saiba ficar sozinho, você pode ter sua vida, você pode aproveitar de um animal muito mais saudável, muito mais amigo, muito mais ao seu lado. Exato. E você também vai ter uma qualidade de vida muito maior, porque você vai conseguir fazer o que você quer sem ficar sofrendo que o seu cachorro tá sozinho em casa. Exatamente. Rotina eu diria assim que é primordial para os cães, tá? Se você não quer ter problema de comportamento com o seu cão, você precisa estabelecer rotina. E rotina não é simplesmente todo dia eu faço as mesmas coisas. Significa também fazer as mesmas coisas nos mesmos horários. Isso faz muita diferença para os cães. Se você tem um cão, se você tem uma família, onde todos os dias as coisas acontecem de formas diferentes, em horários diferentes, você naturalmente vai ter um cão extremamente ansioso, porque ele nunca sabe o que vai acontecer. Ele nunca sabe que horas ele vai passear, ele nunca sabe que horas ele vai comer, que horas ele vai ganhar uma bolinha, que horas ele vai poder subir no sofá e interagir com os donos. A gente que sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo, já fica perdido. Exatamente. Imagina se você não soubesse, todo dia fosse um mistério para você. Sua ansiedade ia ficar lá em cima. Quando você estabelece uma rotina, todo dia você faz tudo igual nos mesmos horários, quando o cão está sozinho em casa, ele fica muito mais relaxado, porque ele sabe, tá tudo bem. Quando o meu dono chegar, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tal horário ele vai sair, eu vou ficar sozinho tal tempo, mas tal horário ele vai chegar de novo. Isso. Então você cria essa confiança no cachorro, você cria esse comodismo, vamos dizer assim, o cachorro fica muito mais relax. Isso faz muita diferença no processo de educação, de adestramento e terapia comportamental. Demais. Adorei conversar mais uma vez com você, Jonatas. Você promete que você volta, né? Você promete que você volta. Sim, sem dúvida. Toda vez a gente dá um spoiler num programa e fala do próximo programa, né? A gente tá falando da mesma coisa, né? É que uma coisa engloba a outra. A gente, na verdade, tá falando de animais, de pets. Uma coisa leva a outra. Então é isso aí, gente. Eu acho que fica ligada, a nossa série tá demais. Foi, como a gente já falou no outro programa, foi a pedido de vocês que a gente fez essa série. E a gente tá aprendendo pra caramba, tá muito legal mesmo. Então, se você conhece alguém que tem algum problema desses comportamentos que a gente fez, passa o podcast, manda ele ouvir, né? Entra em contato, entra nas redes sociais pra falar com a gente, pra falar com o Jonatas, que daí a gente ajuda, todo mundo cresce, os bichinhos vivem muito melhor. Então, Jonatas, deixa aí seus contatos para quem quiser te acompanhar, quem quiser ver, quem quiser conhecer seu trabalho melhor. Para conhecer meu trabalho melhor, né, a principal meio de divulgação que eu uso é o Instagram, que é jonatasneiro, _educador canino. Tá? É só procurar lá, você vai encontrar. E lá eu divulgo vídeos, né, dos meus clientes, trabalhos que eu faço, alguns stories de vez em quando, mas é o principal meio de divulgação. E também tem a minha fanpage, que eu praticamente não uso tanto assim, que é só Dedicacão, tá? Como se fosse dedicação, só que é Dedicacão. Muito bem. Beleza. Mais uma vez, muito obrigada. E eu que até agradeço. Daqui a pouco. Perfeito. Até o próximo. Né? Muito até obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Tchau. Beijo, tchau. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.